em relação ao ciclo de aprendizado, tá? No que é que consiste o ciclo de aprendizado? Galera, você precisa entender, aprender, aplicar e dormir. É isso mesmo, dormir. Você acha que dormir não é importante? Fica tranquilo que você vai saber. Galera, você precisa dominar o ciclo do aprendizado de uma vez por todas. Tem gente que até hoje não sabe como é que o cérebro se comporta, como é que ele realmente aprende. E existem várias formas de aprender. Existe, cara, você dar aula para alguém, existe você escutar alguma coisa, existe você assistir alguma coisa, existe você ler alguma coisa, tá? Mas para concurso, e aí? E aí, como é que você deve fazer? Galera, primeiro você precisa entender, depois aprender, tá? Aplicar e dormir. Agora eu vou detalhar exatamente tudo para você. Olha só, entender, você precisa chegar naquele nível do seguinte. Digamos que você tá ali, começou a estudar. Você começou a estudar uma matéria que você nunca viu e você tá ali. Cara, não entendi nada. Sabe aquele momento que o chefe faz? Que você liga as pontas, pronto. Exatamente isso. E para entender, você pode entender através de videoaulas, tá? De um podcast, enfim, de livros, de caderno seu da faculdade, enfim, galera, aulas de professores de outras universidades. Você pode pegar essas fontes de informação e você precisa desse estalo. E vocês sabem que, obviamente, aulas principalmente para aquelas matérias que você não viu na faculdade, por redação, português, ou então matemática e física que você pagou assim, ó, você nem entendeu. Tem muita gente aqui que eu tenho absoluta certeza, comigo foi exatamente assim, quem pagou cálculo, física sem entender nada, que só pegou aquela lista de exercícios do professor, resolveu sem entender nada e se safou e disse graças a Deus e beleza, pra frente. Pronto, se você for um desses, como eu fui na faculdade, galera, você nem entendeu, tá? Você nem entendeu. Fechou? Olha só, primeira etapa é entender, tá? Como é que você vai entender? Através dessas fontes de informação, tá? Depois você precisa aprender de fato. Você precisa estruturar o conhecimento na sua mente, tá? Você precisa disso, tá? Para que no sono subsequente o seu cérebro, ele passe uma cola no que ele realmente achou necessário e ele, jogue pro lixo o que ele não achou necessário, o que não ficou tão claro para ele. Então você precisa aprender de fato. Tem muita gente que simplesmente entende e acha que está preparado. Negativo. Se eu posso explicar qualquer assunto aqui para você, você vai só entender. Quer dizer que você aprendeu? Não, negativo. E o que é que significa aprender? Escrever. Aí você pode dizer, pô, mas se eu explicar o conteúdo para alguém, isso significa que eu estou aprendendo muito mais. Não, realmente. Agora, no dia a dia você vai ficar explicando, vai ficar dando aula para alguém toda hora no seu dia. Se você tiver como fazer isso, maravilha. Se você tiver como dar uma aula para alguém todos os dias, maravilha, tá? Mas isso sempre gira em torno de quê? Escrever, tá? Escrever, elaborar o seu resumo, tá? Elaborar o seu resumo, beleza? Não tem como, galera, você tem que estruturar isso, porque aquela forma como está estruturada, como está clarificada, é exatamente daquela forma que você vai jogar para o seu cérebro, tá? Galera, quando você está aprendendo de fato, bota isso na cabeça de vocês. Quando você está aprendendo de fato, está havendo um rearranjo dos neurônios, tá? Estão havendo novas conexões. Às vezes o neurônio, sei lá, o neurônio 001, que estava conectado com 559, agora vai ter um rearranjo, ele vai se conectar com outro. Ou seja, tudo isso por causa da neuroplasticidade, tá? O nosso cérebro, ele é plástico, entre aspas, né? Obviamente. Mas ele tem essa propriedade. E é exatamente quando você está aprendendo uma coisa nova, quando você está aprendendo um assunto novo, existe esse rearranjo. E é exatamente por isso que dói. Sabe que dói para você tá ali estudando pra caramba? Pronto, é exatamente isso. Você gasta muita energia por causa disso, porque está tendo esse rearranjo. E para aprender, o que é que você precisa fazer? Você precisa dos materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova. Você precisa dos materiais certeiros para isso, porque senão você vai estar aprendendo a coisa errada ou do jeito errado.
do jeito que não cobra na sua prova. Se você não tiver com o material certo, ó, esquece. Você vai estar estudando para outra prova, jurando que está estudando para a sua. E isso é real, tá? Depois de aprender, você precisa aplicar. Agora é a hora do vamos ver. Beleza, eu entendi, massa. Elaborei meu resumo, beleza. Acho que tô safo, né? Acho que tô beleza. Mas você precisa aplicar. Agora é a prova dos 9. Agora é a prova dos 9. Então, aplicar onde? Obviamente nas questões. Quais questões? Questões da prova, questões dos materiais Ctrl+C, Ctrl+V da sua prova, questões a mais, tá? Enfim, você precisa aplicar para saber. Cara, tem furo na teoria ou não tem? Eu entendi. Eu aprendi, pô, não aprendi ainda. Então aí você volta na teoria, porque você tem que massificar aquilo ali. Tem muita gente que simplesmente lê algo, jura que aprendeu, mentira. Tem gente que entendeu, aprendeu e não aplicou, e aí esquece. E aí, na verdade, ele não aprendeu realmente, tá? Ele não tirou a prova dos 9, ou seja, não aplicou, e jura que entendeu alguma coisa, chega na prova, o que é que acontece com ele? Toma fumo, tá? Toma um ferro gigantesco. Mas depois disso, depois de entender, aprender e aplicar, que é o que você realmente faz ali, sentado com a bunda na cadeira, entender, aprender, aplicar, entender, aprender, aplicar. Eu vou repetir isso aqui inúmeras vezes. Entender, aprender, aplicar, entender, aprender, aplicar, entender, aprender, aplicar. Isso tem que ficar na sua cabeça. E nessa ordem, entender, aprender, aplicar. Depois de fazer tudo isso, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dormir, tá? No sono subsequente, como eu já adiantei aqui para vocês, durante, mais especificamente, o sono REM, porque o nosso sono ele funciona em ciclos. Então você está no sono leve, depois entra num pré-REM, depois você entra no sono REM, que é o sono profundo, né? E aí depois enfim, começa a ficar menos profundo, um pouco mais leve, depois volta para o sono profundo de novo. Então é nessa etapa de sono profundo, do sono REM, que existe que se é concretizado esse rearranjo. Exatamente nessa hora onde você grava o conteúdo que foi processado na sua mente no HD, que é exatamente isso que você quer. É ou não é? Então, galera, se você não tá dormindo direito, esquece. Se você tá caindo nessa lábia da galera que vai, porra, meu Deus, é tanta baboseira que eu escuto na internet que chega a dar nojo. Se você tá dormindo 4 horas, se você tá dormindo 3 horas, 5 horas por dia, você está fazendo uma burrada da sua vida. Sabe por quê? Porque você só está enxugando gelo. Você só está enxugando gelo. Porque você não está tendo a quantidade de sono suficiente para que você tenha ciclos que cheguem no sono REM. Isso também influencia a qualidade do seu sono, de você chegar no sono REM. Então, se você não está tendo os ciclos para chegar ali no REM, você não está gravando na memória permanente. Então, você simplesmente, cara, eu estou esquecendo tudo, não sei o quê. Aí não tem revisão que dê jeito, tá? Não tem revisão que dê jeito. Revisão não faz milagre se você não fizer a sua parte. Tem muita gente que estuda e não dorme direito. Eu estou dizendo que você deve dormir 8 horas. Cara, sinceramente, se você pegar artigos científicos da neurociência, a galera sempre recomenda, cara, durma 8 horas por dia. Durma 8 horas por dia. Na prática, pro cara que está ali no campo de batalha, a galera sabe que para ser praticável isso é um pouco difícil. Para ser praticável isso é um pouco difícil, é ou não é? Então, tipo assim, o que é que eu recomendo para você? Se você puder dormir 8 horas por dia, cara, maravilha. Mas se você não tiver tempo para isso, pelo menos 6 horas. Pelo menos 6 horas. Sabe por quê? Porque o ciclo de sono, os ciclos, eles variam. Eles variam de 1h30 a 2 horas. Então, o que é que acontece? Se você dorme 6 horas... pelo menos você garante aí ou uns 4 ciclos de 1h30, se você tivesse isso aí, e isso é só teste, ou então a ressonância, se você verificar isso, tá? Então, ou você poderia pegar 4 ciclos de 1h30 ou 3 ciclos de 2 horas. Então, tipo assim, isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo. Então, se você está estudando pra caramba e dizendo, eu vou me privar do sono total para estudar, cara, você só está enxugando gelo, porque você está estudando, e nada, tá? Nada, só tá enxugando gelo e você não vai para lugar nenhum desse jeito, beleza?